Tínhamos chegado a Vila Nova de Gaia no dia anterior, já com a intenção de iniciarmos cedo a viagem pela Nacional 222. O início deste percurso é em plena área urbana, na rotunda de Santo Ovídio, e sendo um dia de semana, encarámos a hora de ponta e uma enchente de veículos a circular. Nada que não se resolvesse pacificamente. Em menos de nada, víamos-nos já num cenário rural. Além das habituais e inevitáveis paragens para acalmar o vício da cafeína, tínhamos marcado vários pontos de interesse ao longo do percurso, a sua maioria, verdadeiros cenários cinematográficos. A Nacional 222 desenha-se na margem sul do Douro, adaptando-se aos caprichos da geografia, e poucos quilómetros depois de iniciarmos a viagem, lá estava ele majestoso e serpenteante, rompendo as montanhas à sua volta. É uma imagem espantosa, mais para quem vai à pendura, porque o condutor não pode mesmo tirar os olhos da estrada. A primeira paragem do dia foi na barragem do Carrapatelo, onde se funda a obra da natureza com a obra do homem. Situada entre os distritos do Porto e Viseu, utiliza o Douro como fonte de energia hidroelétrica. Esta barragem foi a primeira em Portugal a albergar uma eclusa de navegação interior, tornando-o navegável. É admirável, e ao mesmo tempo assustador. Voltámos à estrada e às curvas ladeadas de frondosa vegetação, para pouco depois nos desviarmos novamente, e parar no cais de Porto Antigo, em Sinfãs. Este cais situa-se na albufeira do Carrapatelo, servindo de abrigo a diversas embarcações, nomeadamente de recreio. Além da magnânime presença do Pai Douro, aqui floresce um dos seus afluentes, o rio Bestança. Alguns quilómetros depois, parávamos novamente num cais, desta vez em Caldas de Aregos, onde se encontrava atracada, além de vários barcos de recreio, uma embarcação turística, semelhante a tantas outras que fomos vendo a percorrer as águas do Douro. Continuámos o nosso caminho, sempre acompanhados pelos característicos socalcos esculpidos nas encostas do Douro e pelas suas gloriosas vinhas, mães de um dos mais famosos vinhos do mundo, o vinho do Porto. Existe uma rota que é a dos miradores, que são inúmeros por aqui, e apesar de não termos parado em todos, tínhamos alguns como pontos imperdíveis da viagem. Um deles, bem documentado em todos os guias do Douro, o de São Leonardo da Galafura, a 640 metros de altitude, seria a nossa próxima paragem. Para isso, tivemos que cruzar o rio para a margem norte e subir as íngremes estradas que nos levaram quase ao céu. Quando chegámos ao mirador, foi essa a sensação que tivemos, que olhávamos para aquela divina paisagem através de uma janela do céu. Embriagados por tamanha beleza, decidimos experimentar mais uma das maravilhas que este percurso tem para oferecer, a gastronomia, e deleitámo-nos com um soberbo cabrito estonado, no restaurante São Leonardo, magnificamente acompanhado por um tinto da casa. Para terminar esta primeira etapa da Nacional 222, ainda tivemos direito a mais um cheirinho de adrenalina. Embrenhámo-nos então num percurso radical entre os vinhedos, por caminhos estreitos e acidentados, a uma altitude vertiginosa. Já mais seguros, dissemos adeus aos passageiros de um comboio que passava nas Covelinhas e seguimos até à barragem da Régua, para logo depois nos dirigirmos à cidade, conhecida como a capital da região demarcada do Douro, e onde passaríamos a noite. O peso da régua.
Depois de acomodarmos convenientemente a nossa montada, e de nós próprios aproveitarmos para descansar, fomos passear a pé, pelas ruas da cidade, que usufrui de uma localização privilegiada nas margens do rio. As horas passavam rapidamente, e enquanto caminhávamos à beira-rio, o sol começava a esconder-se. E assim terminava o dia, nas margens do Douro, sob o olhar atento de Dom, o senhor da Sandman, que se ergue majestoso numa das encostas voltadas para a cidade. Neste segundo dia, saímos do peso da régua, atravessando novamente a ponte sobre o Douro, e seguimos pela margem sul do rio, sempre na sua companhia. Até Alpenhão seriam cerca de 27 km com 93 curvas, alternadas com retas emocionantes. E são precisamente estas curvas angulosas, que juntamente com o comprimento das retas, deram a esta estrada o título da melhor do mundo para conduzir, através da aplicação de um algoritmo criado para o efeito. Além da espetacular complexidade do percurso, temos que evidenciar novamente a paisagem que o envolve, e que certamente contribui para que os condutores a apreciem ainda mais. Chegamos ao Pinhão num sopro. Cruzamos novamente o rio, para a margem norte, para visitar a Vila do Pinhão. Esta aninha-se no Vale do Douro, com os seus barcos rabelos a darem um colorido especial ao rio, enquanto à sua volta, erguem-se majestosas encostas, povoadas por estradas sinuosas, quintas de enoturismo e miradores espetaculares. A estação de comboios é magnífica, decorada com 24 lindíssimos painéis de azulejos, que retratam a vida no Douro, dando especial ênfase às vindimas. Deixámos o Pinhão para nos embrenharmos pelas tais encostas íngremes e estradas sinuosas. Nestas situações, não se pode dizer que o percurso seja sempre agradável, mas o destino compensa. Parámos em Casal de Oivos, um dos muitos miradores que se podem encontrar nesta região, e que oferece uma espetacular vista sobre o rio e a Vila do Pinhão. Ao longo do percurso, e quanto mais nos dirigíamos para o interior, a paisagem foi mudando, e embora os socalcos e as vinhas continuassem a predominar, começavam a ganhar terreno as oliveiras e amendoeiras. Também a altitude das encostas começava a amenizar. Ainda assim, encontrávamos pelo caminho mais e mais miradores, à distância de um pequeno desvio da rota principal. Foi o caso do mirador de São Salvador do Mundo, pouco depois de São João da Pesqueira. Mais uma vez, ficámos sem respiração com a brutal paisagem do cimo dos seus quase 500 metros de altitude e declive acentuado. As encostas escarpadas, com o rio a correr no seu seio, são de uma intensidade dramática e avassaladora. Além da beleza natural, o mirador é considerado o maior santuário do Alto Douro Vinheteiro, albergando um conjunto de capelas que se erguem ao longo do monte, sendo que as mais antigas datam do século XVI. Descemos à terra e continuamos a rolar, sempre acompanhados por um sol radioso que alegra qualquer passeio de moto. O cenário mantinha a tonalidade rural, e continuávamos a cruzar-nos com trabalhadores nas vindimas e nos olivais. E talvez tenha sido por aqui, entre São João da Pesqueira e Foz Coa, que mais apreciámos a estrada. Faixas largas, com bom piso, retas convidativas e uma quantidade generosa de curvas de boa visibilidade, proporcionaram talvez o percurso mais agradável. O prazer da estrada pela estrada. O conta-quilómetros não parava e dirigíamos-nos a passos largos para a meta, mas tínhamos ainda algumas paragens pelo caminho. Entramos em Vila Nova de Foz Coa e deixámos novamente as boas estradas, para nos embrenharmos por íngremes caminhos de cabras que nos levariam junto à margem do rio Coa e às ruínas do antigo apiadeiro ferroviário. A estação foi encerrada em 1988 e encontra-se atualmente abandonada e em mau estado, o que nos entristeceu bastante. Apesar desta degradação, o local é frequentado por turistas que fazem passeios fluviais ou pedestres.
poucos quilómetros de distância, parámos novamente para visitar o Museu do Coa, integrado no Parque Arqueológico do Vale do Coa, um dos maiores e mais importantes sítios de arte rupestre do mundo, descoberto em 2004 e que esteve em risco de ser submerso pelas obras da barragem de Foz Coa. A exploração arqueológica do local continua a decorrer e estende-se por uma área considerável e transfronteiriça. Estávamos quase no fim do nosso trajeto, quando parámos novamente junto a uma ponte sobre o rio Coa, para um almoço improvisado. A última paragem antes de Almendra e do Marco 222, que assinala o fim da estrada com a mesma denominação. O sol brilhava alto, e foi sob um calor atípico, que fizemos os últimos quilómetros do nosso roteiro por uma das melhores e mais belas estradas do mundo, que por acaso, ou não, fica em Portugal.